fazendo a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, envolvidos na Tua sabedoria divina. Permita, Jesus, que esse estudo toque nossas almas, alimente nossa fé, nossa vontade de viver, de amar e de ser feliz. Mestre divino, apresenta-nos, Senhor, o reino de Deus. O reino de Deus que está dentro de nós. Que nesta noite esses estudos, Senhor, possam ser pequenas sementes de espiritualidade a brotar em nossas almas, para que possamos, Senhor, contemplar o universo, a beleza da vida, o amor do cosmos, a luz da luz. Jesus, apresenta-nos, Jesus, o reino de Deus. Permita que nós possamos acessar o nosso íntimo, nossa essência divina, Senhor. E um só pensamento, só sentimento subirá até vós num grito de louvor e agradecimento. Nós te amamos, Jesus, e suplicamos, ampara-nos em nossos estudos e reflexões da noite de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. Nosso item, fazendo a nossa prece inicial. Nosso item é o 189. 189. Transmigrações progressivas. Alguém gostaria de ler? Boa noite. Boa noite, Rui. Fala sem som. Então, vamos lá. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Resposta da espiritualidade superior: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do homem, do espírito, é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo, de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Então, aqui nós começamos a ler sobre a evolução do espírito. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Não é um processo simples e rápido. Nós evoluímos através de milênios, séculos. Então, não adianta pensar que será algo simples. Não será. Será algo lento e gradual. O processo da evolução do ser, o processo da evolução do ser é um processo multimilenar. O princípio espiritual, ele evolui até que consiga, um dia na eternidade, atingir a humanidade. E ele surge de forma bem simples. Bem simples. Então, tudo é gradativo. Nada tem... Boa noite, irmão. Tudo é gradativo. Tudo segue uma gradação. Do simples para o mais complexo.
190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Aqui ele está falando, Kardec está se referindo, já ao espírito, quando ele é um ser humano. Né? Havia ainda a confusão, na época de Kardec, devido à influência da Igreja, sobre como é que era esse processo evolutivo. Então, em alguns momentos, Kardec demonstra isso nas perguntas. De que talvez o espírito pudesse nascer sem ter evoluído de outros níveis. Depois, o próprio Kardec vai ver, com as teorias evolutivas surgindo, e os espíritos vão dizer do átomo ao arcanjo, que tudo se encadeia dentro de um processo evolutivo. Mas nessa pergunta aqui, Kardec, na verdade, está perguntando sobre a existência do ser humano. Então, ele está falando do ser humano na sua primeira encarnação como ser humano. Então, é o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Então, Kardec está se referindo se selvagem era o termo da época, tá, gente? Hoje, não seria politicamente correto a gente chamar as pessoas que moram na selva de selvagem. Mas, na época de Kardec, esse era o linguajar. Então, ele está falando das pessoas que vivem no mato, sobretudo nas Américas, na Oceania e na África. E eles dizem que são de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade de consciência do eu. Porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, a gente começa a perceber que a vida no espírito percorre as etapas que a gente vê de um ser humano. E hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem na área da antropologia, da sociologia, a gente entende que os espíritos, em seu processo primitivo, eles eram, nós podemos chamar, os hominídeos, aqueles que ainda nem eram Homo sapiens ainda, nossos primos. Então, os espíritos, nas suas primeiras encarnações inteligentes, provavelmente vieram nos hominídeos que nos antecederam. Os hominídeos, nós somos hominídeos, os únicos que ainda existem na Terra. Tá? Os primeiros hominídeos surgiram há cerca de 5 milhões de anos atrás, neste planeta. Então, nós podemos dizer que, a partir do Homo habilis e depois do Homo erectus, os primeiros nós podemos falar, hoje nós podemos falar com mais precisão do que na época de Kardec, sobre a existência
do Homo erectus, tá? O Homo erectus ele existiu há cerca de 2 milhões de anos atrás. A gente pode ver aqui, o Homo erectus existiu há cerca de 2 milhões de anos atrás. Tá? Aqui uma reconstrução da face do Homo erectus. E do Homo erectus, claro que isso é muito maior do que isso, tá? Eu estou só dando aqui uma simplificada, né? Nós fomos, o princípio espiritual, o espírito humano, foi para o Neandertal. Você tem o Homo habilis, também um hominídeo, tá? Você tem aqui o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis e depois a gente, o Homo sapiens sapiens. Importante que a gente saiba que os espíritos que animaram esses ancestrais nossos estavam num estado mais primitivo. Muito provavelmente, a principal causa da extinção desses outros homos foi o surgimento do Homo sapiens. Muitos desses foram extinguindo como o Homo sapiens chegou. Porque é a busca pela caça, né? A busca pela caça e a questão do ambiente. Então, esses são os homens, os espíritos, em suas primeiras encarnações humanas. Hoje nós sabemos disso. Ok, gente? Naquela época, Kardec não tinha noção nenhuma sobre esse processo da evolução das coisas. A gente tem que pegar esse conhecimento e adaptá-lo ao que nós temos hoje, que nós sabemos já hoje, né? É uma questão só da gente adaptar. E os espíritos, eles não vão responder, eles não vão adiantar conhecimentos que cabem ao ser humano buscar. Eles não vão. É assim que o conhecimento funciona. Eles não entregam de mão beijada essa informação. Para quem não estuda a doutrina, pode achar que os espíritos teriam que revelar tudo. Eles não revelam. E existe um mecanismo na mediunidade que é a adaptação do conhecimento pelo médium. Então, digamos que o espírito quisesse revelar. O médium, não tendo capacidade cognitiva de entender essa nova realidade, ele teria muita dificuldade de transmitir uma informação nova. Não é impossível. Não é impossível. Mas não é tão simples quanto parece. Então, com o aprofundamento científico que hoje nós possuímos, nos permite ter essa noção de que esses irmãos que a gente mostrou aqui são as primeiras encarnações humanas. Ok, gente? Vocês estão muito calados. Ok. Por isso que ele diz aqui de infância relativa.
pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, para a visão da Europa do século XIX, em geral, havia muito preconceito ao olhar para os outros povos. Por isso, essa noção de que eles seriam ainda primitivos, porque eles não vivem em sociedade urbana industrial. Hoje em dia, a antropologia questiona isso. Não é porque uma pessoa mora na mata que ela necessariamente é primitiva. Ela pode ser, mas não necessariamente. Não necessariamente. Depende de muitas questões. O fato é que não há seres hoje na Terra como Homo erectus, Homo habilis ou Homo de Neandertal. Então, essa fase de evolução da alma neste planeta já acabou. Você vai ter o Homo sapiens em diferentes níveis de aprendizado cognitivo, comportamental e sentimental. E é muito subjetivo você atrelar essa evolução à cultura. É muito complicado. A gente tem que tomar muito cuidado e a gente comete muito esse erro. Por que a gente comete esse erro? Porque a gente confunde sentimento com evolução tecnológica. Evolução espiritual com crença. A gente confunde essas coisas. A crença não define a evolução espiritual de alguém. Há crenças que são mais sofisticadas, mais avançadas e que levam a uma verdadeira fraternidade. É o caso da doutrina espírita. E várias outras crenças reencarnacionistas. Elas são mais avançadas porque só a reencarnação acaba com a ideia do medo, do inferno, do diabo e da condenação. E nos abre, nos predispõe à verdadeira fraternidade. Mas não só a doutrina espírita é reencarnacionista. Outras filosofias também o são. Então, doutrinas que não pregam a reencarnação, elas ainda permitem que as pessoas ajam com a violência, com o preconceito, com a discriminação, com o racismo, com a ideia de seita, de selecionados, de escolhidos. Não significa que o fato da pessoa ser espírita, ela não tenha isso. Apenas que o conhecimento espírita já a educa para não ser assim. Se ela vai ser assim ou não, isso já é outra coisa. Amanda. Boa noite. Boa noite. Só para eu fechar, então, o raciocínio. No planeta Terra, nós não fomos aqueles homens... nós que eu falo é o nosso princípio espiritual. Nós não fomos os homens, as espécies humanas que já não existem mais na Terra. Nós não fomos, por exemplo, há 15 mil anos atrás eu era um homo, sei lá, homem de Neandertal. Nós não fomos. Por que você pensa assim? Não, eu não sei, porque teve algum momento da sua fala que eu achei que fosse isso. Aí eu queria confirmar que é isso mesmo. Nós fomos. Nós passamos por isso. O único detalhe que a gente tem que entender é que, como a população desses hominídeos era reduzida, muito provavelmente, quando nós fomos, não foi nesse planeta. Mas isso é só especulação. Mas nós passamos. Então, se você entendeu isso, eu me expressei muito mal. O problema é o seguinte:
A Eu não alma, sei se eu não sei se fui eu que derrapei no entendimento, na compreensão, mas eu acabei entendendo assim. Mas aí agora entendo que nós fomos. Só fomos, que há uma possibilidade de muitos de nós não termos sido aqui na Terra, mas por uma questão de contagem populacional do planeta Terra. isso aí. Porque, digamos que tenham existido durante 1,5 milhão de anos um número específico de Homo habilis. Se procurar, a gente acha. Pesquisadores que vão dizer para a gente quantos Homo habilis este planeta teve. Então, digamos que em 1,5 milhão de anos, você tenha tido um número X de Homo habilis. É possível que nós tenhamos tido em 1,5 milhão de anos experiências aqui, alguns de nós, mas não todos, porque nós somos hoje 7 bilhões de seres humanos. Esses 7 bilhões não podiam ficar esperando milhares de anos para reencarnar. Como existem um número infinito de planetas, é bem possível que nós, quando estávamos nesse estágio evolutivo de consciência, nós estávamos habitando corpos deste nível evolutivo, correspondente ao Homo erectus aqui na Terra, ao Homo habilis aqui na Terra, em algum outro mundo. Mas não necessariamente eu estou dizendo que neste outro mundo era exatamente o Homo erectus. Podia ser alguma outra coisa. Mas o nível de consciência era idêntico. Não sei se vocês estão entendendo, né? Às vezes eu enrolo, né, gente? Não, agora eu consegui compreender. Entende? Mas isso não importa muito. Tudo bem, Valéria. Isso não importa muito, tá, gente? Em que planeta a gente estava há 6 milhões de anos, isso não importa. Importa a gente entender a ideia. Os homens, o Homo sapiens sapiens, ele não é exatamente um espírito que a gente possa dizer primitivo. O Homo sapiens sapiens, ele já tem uma bagagem multimilenar nas costas. Muitas vezes nós precisamos entender isso para poder entender a realidade espiritual. Tá? Nós somos primatas. E às vezes o ser humano esquece disso. Nós, seres humanos, Homo sapiens sapiens, somos primatas. Né? E, neste planeta, a espécie que desenvolveu a inteligência para que o espírito renasça foi os primatas. Então, aqueles que coordenam o processo evolutivo do nosso planeta colocou os princípios espirituais, os espíritos individualizados, nos primatas, nos corpos físicos dos primatas, para que evoluíssem em aprendizado e discernimento neste planeta. Em outro planeta, pode ter sido diferente. Muito provavelmente foi. Mas o nível evolutivo é o mesmo. Você teve nível evolutivo do Homo, do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus, do Homo neanderthalis, até chegar à consciência plena de si mesmo, no Homo sapiens sapiens. Se nós fomos Homo erectus neste planeta, a gente não tem ideia. Um dia na nossa evolução, quando a gente estiver muito mais espiritualizado, a gente vai saber. Porque a nossa bagagem está dentro de nós. Nada disso está perdido. Está lá. Apenas nesse momento evolutivo nosso, nós não temos condição nenhuma de saber disso. Mas nós vamos saber disso um dia. O Wellington nos saudou lá no YouTube. Boa noite, Wellington.
e a todas as pessoas que possam estar nos vendo no YouTube, se é que tem alguém nos vendo. Boa noite, pessoal. Ok, Amanda? Ok, obrigada. Perguntas são bem-vindas, tá, gente? Então, vamos lá de novo para o nosso livro. Kardec, no avião, faz um comentário. Vamos aqui compartilhar. A gente lê junto o comentário de Kardec. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião e de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita quer dizer infância espiritual, tá? Ao completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza não no único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos, aquilo que a gente comentou, de certa forma. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um crescimento de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais que nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Então, nós vemos aqui aquilo que a gente comentou no início, né, gente? É uma fase, né? A vida é uma fase de crescimento, de aprendizado. Nós estamos em aprendizado. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Saber que nós somos principiantes da vida imortal. Isso é maravilhoso. A diferença, como Kardec nos fala bem, a diferença é que o espírito ele não regride. Ele não, depois de um certo nível de consciência, ele pode ser retratado dessa forma aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Para a gente ilustrar. Cadê você? Não abriu. Agora eu vou compartilhar. Desculpa, gente, a lentidão, tá? Aqui. Nosso amiguinho que nos ajuda. O Paint. Nível de consciência pode ser entendido dessa forma. Você está aqui. Depois você passa para cá. Depois você passa para cá. Depois você passa para cá. Não existe. Quando você passa de um patamar para o outro e chega nesse nível, não tem como você diminuir. Você já tem uma bagagem. Então, é uma ampliação. Não tem como você, estando aqui, não há como você perder isso aqui, que você já se expandiu para esse nível de consciência. Ah, mas ele estava nesse nível aqui e cometeu erros. Sim, mas ele vai reparar.
com o aprendizado que ele já possui nesse nível. O fato dele cometer erro significa... O fato dele estar nesse nível aqui e cometer erro significa apenas uma coisa, que ele não está nesse nível aqui nem nesse nível aqui. Mas isso não significa que ele vai voltar a ser isso aqui, porque esse nível de compreensão ele não perde nunca mais. Ele ampliou a sua consciência. Então, ele não diminui. Se ele erra, ele vai errar e vai resolver o problema do erro naquele nível. Ele pode estacionar, ele pode não ampliar, porque cometeu muitos e muitos erros. Mas ele nunca se reduz. Ele não, o nível de consciência, a partir do momento que ele cresceu, ele não diminuiu. Ok, gente? Entendido isso? É bem simples. Rui. Anderson, esse nível de consciência que você está falando, por exemplo, nessa fase de transição planetária que estamos passando, que outros planetas já passaram, muitos espíritos irão ser convidados, vamos dizer assim, a se retirarem do planeta e ir para um planeta menos evoluído. No caso, eles iriam para essa fase inicial, praticamente, para poder se refinar o seu jeito, porque o corpo não quer dizer que ele seja mais ou menos evoluído o ser, ou seja, a sua inteligência, o seu aspecto moral. Como prova para e até a expiação desse espírito, para ele ser menos rebelde ou recalcitrante, ele poderia vir num corpo desse? Não, corpo é outra coisa. Não, estou falando, nesse estado de consciência, lá atrás, para poder ajudar também aqueles que estão evoluindo nessa fase. O que acontece? De novo aqui, para responder tua pergunta. Aqui é o planeta. Tá? E aqui somos nós. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Espera aí. Perdão. Aqui somos nós. Nós estamos no mesmo nível deste planeta. Ok? O preto é o planeta. Tá? O azulzinho é o planeta. O marrom somos nós. Chega um momento que o planeta, em termos coletivos, evolui. Ele passa para cá. O planeta passa para cá. Para cá, só vai ficar nesse planeta quem tiver desse tamanho, no mínimo. E aqueles que não quiseram crescer serão levados para outros planetas do tamanho que ele está, sendo que ele tem uma bagagem, ele vibra evolutivamente, ele tem uma bagagem de experiências por ser mais velho, mas ele não chegou nesse nível. Então, apesar dele ter mais idade, o nível evolutivo dele não se ampliou com o planeta. Então, ele não consegue mais ficar. Para ele, é muito complicado ficar neste planeta. Vai ter muita dificuldade, porque o planeta se utilizou. O planeta aumentou de patamar. Então, até para o bem dele mesmo, é melhor que ele vá para um planeta a qual esteja equiparado a ele. Então, ele é transmigrado. Parece que ele está sendo expulso. Muitas literaturas falam expulsão. Mas, na verdade, é um reajuste. Já que a pessoa se negou a evoluir, ele vai para um local que lhe é afim. Entendeu, Rui? Sim, porque a vibração dele
A vibração dele, do pensamento, do sentimento, de tudo aquilo que faz parte Aquilo que ele da é. elevação dele, ele já não é mais compatível com a evolução do planeta e dos próprios seres, porque esses pensamentos vão influenciar. Ele vai sofrer por ele não ter condições de acompanhar essa evolução. Exatamente. Ele não tem condições de acompanhar, porque o mundo está mais sutil, está mais quintessenciado, ele vai ter dificuldade imensa para reencarnar, o perispírito dele não acompanha o processo. Então, vai ser tudo muito difícil para esse espírito. Então, ele tem que ser colocado no planeta compatível à evolução que ele ainda mantém. E lá, ele conquistar a expansão para um nível melhor, porque ele está atrasado. Ou seja, mesmo que ele volte para aquilo que nós falamos, que a literatura espírita fala, mesmo que ele volte num corpo mais assim, vamos dizer, fala um corpo para a gente poder entender melhor, um corpo menos evoluído, mas aquele estado de consciência dele, aquele estado de conhecimento, de inteligência intelectual e moral, vai ser compatível para ele ajudar a acelerar aqueles que Sim. estão naquele planeta, né? Ele é mais velho. Ele é que nem aquele aluno de sala de aula que repetiu 3 vezes. Chega um momento que o cara está formado em 6º ano. Está 3 anos no 6º ano. Então, a turma que vem, ele já conhece, ele já consegue liderar aquela turma. Ele é mais velho. Mas no nível de consciência, ele está igual. Ele é repetente. Ele não regrediu. Ele não evoluiu, é diferente. Estacionado. Ele está estacionado. Então, para o bem dele, é melhor ele ir para um mundo que esteja no mesmo nível vibratório e evolutivo dele. Corpo físico é detalhe. Ele vai pegar um corpo físico abrutalhado e vai ajudar. Porque como ele tem mais bagagem, ele vai ajudar até no aperfeiçoamento do corpo físico. Isso vai até esse sofrimento nesse corpo menos assim evoluído, vai fazer com que ele repense, né? A ideia é que ele repense o que ele andou fazendo em vidas passadas para poder se melhorar, né? Espiritualmente, porque o corpo vai deixar ele bastante tolhido, porque vai ter bastante problema, bastante sofrimento. O processo é lento. O processo evolutivo é muito lento. E, infelizmente, isso acontece. Essa ida para mundos imperfeitos daqueles que estão reprovados. Infelizmente. Tá? Há espíritos também, ele será exilado. Há espíritos também que vão para esses mundos missionários. Aí é diferente. Ele não está sendo exilado, ele vai para ajudar a melhorar o processo cognitivo, comportamental, intelectual, emocional daquele mundo mais primitivo. Muitos desses missionários têm ligação com alguns transmigrados. Então, uma pessoa que você gosta muito foi transmigrada. E aí, muitas vezes, você se voluntaria para ajudar, por um período, aqueles espíritos que estão lá. Você não está sendo exilado. Você vai como instrutor, como educador. Nem sempre você vai estar reencarnando lá, mas você vai ter uma ligação, muitas vezes, para ajudar aquele povo a melhorar. Isso acontece também, tá? É muito bonito tudo isso. Bom vai ser quando a gente tiver acesso a tudo isso em loco. Então, o processo de evolução, ele, como diz Kardec, ele é gradativo, ele é muito lento, gente. Ele é muito lento. E você pode, de fato, perder uma vida
com nível de aprendizado quase nulo. No entanto, dificilmente você não aprende nada numa vida. Sempre há algum acréscimo. Por quê? Porque a vivência, ela nunca é igual. Mesmo que você nasça no mesmo lugar, a época é diferente. Então, o espírito pode aproveitar dos avanços da sociedade que ele está reencarnando. Então, ele morreu há 200 anos e não melhorou nem um pouco. Mas há 200 anos, a escravidão existia. Há 200 anos, ninguém sabia ler e escrever. Há 200 anos, não tinha acesso à comida direito. A maioria das pessoas comiam papa. A gente não sabe disso. Só as pessoas ricas tinham carne, gente. É coisa rara. Então, o cara reencarnou há 200 anos e não melhorou. Mas hoje, ele tem escola pública, ele tem hospital público, ele aprende a ler e escrever. Há valores que ele pode aprender. Tem uma igreja em cada esquina que ele pode entrar. Então, por mais que o cara não aproveite, o planeta, como o planeta melhorou em 200 anos, isso acaba ajudando ele. Mas é pouco, porque o ideal é você fazer algo para você melhorar e não deixar que a força das coisas te leve. Mas, infelizmente, muita gente vai pela força das coisas. Aproveita e melhora, não por seu mérito, por seu esforço, mas porque a sociedade melhorou. Ele, por dentro, continua muito ainda primitivo. Mas aí você vê que a melhoria social, ela também provoca uma melhoria coletiva. Todos os avanços sociais, como escola para todos, direito das mulheres, todos os avanços, conforme o nosso nível de compreensão se amplia, isso ajuda aquela alma mais arraigada, mais endurecida, a começar a ter que lidar com valores que ela, a princípio, não aceita. Ela vai resistir, ela vai ser resistente. Mas depois de 1, 2, 3 vidas, ela começa a entender. Então, o processo é lento. Muitos de nós, já temos mais de 40 anos, nos lembramos que nos anos 80 e 90 havia muito preconceito com a homossexualidade. Se considerava isso como pecado, como safadeza, como coisa de gente que não presta. Hoje, a gente entende que a homossexualidade não é uma escolha. A homossexualidade é como o espírito reencarnou, por algum motivo. Então, nós estamos aprendendo a ter que respeitar o homossexual e suas escolhas. O casal homossexual. E para muitas pessoas isso é inadmissível. A mente da pessoa não está aberta para isso. Então a gente vai evoluindo. Esse espírito que não admite, ele ainda está muito trancado. Quantas vidas vai demorar até a mente dele abrir? Quanto mais a sociedade melhorar, mais ele vai ser atingido por essa melhoria. Por isso que eu disse no início do nosso estudo, a doutrina espírita, ao falar da reencarnação, ela amplia a nossa visão. Crenças que não falam da reencarnação não permitem essa ampliação, dificultam mais. Então, elas dão mais espaço para o preconceito. Não estou dizendo que as pessoas que seguem essas crenças não reencarnacionistas são preconceituosas. E não estou dizendo que todo espírita não é preconceituoso. Eu estou dizendo que, através da doutrina espírita, você pode deixar de ser. Porque ela te empurra. Ela empurra o grupo social espírita a pensar com a mente mais aberta. Ok, gente? Nosso tempo acabou. Ficamos por aqui. Tá? Agradecemos a presença de todos. Nosso estudo é mais curtinho mesmo. Daqui a pouco a gente está indo lá para o Arauto.
Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Perdão. É a velhice. Nossa prece final, tá bom? E contamos com vocês aí assistindo. Quem puder ir lá no Arauto, estaremos lá, a palestra do Arauto. Tá bom, gente? Agradecemos aí a presença de todos. Se tiverem alguma pergunta, deixem lá no chat do YouTube. Queremos agradecer aos irmãos lá do YouTube. Dá um cliquinho lá de OK, se tem alguém aí assistindo. Vai que tem alguém, né? Dá um OK lá, gente, né? Para outras pessoas poderem ver se vocês acharam que foi bom, que foi útil. Tá bom? Então, vamos fazer nossa prece final, pedindo a Deus a chuva de bênçãos em nosso corpo. Pai amado, aqui estamos, Senhor, necessitados e aflitos. Permitir que, através dessa prece, todos aqueles, Senhor, que estão aqui unidos neste momento, possam receber um passe espiritual, Senhor, vindo das esferas espirituais, das colônias franciscanas, das colônias médicas do espaço. Que essa energia possa adentrar nosso organismo físico, limpar nossos centros de força, trazer-nos a recuperação da saúde e da vitalidade. Ó Jesus, permitir que, nesse instante, esse passe espiritual nos abençoe, nos ilumine, nos motive a viver com alegria e com paz. Abençoa-nos, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gente, boa noite. Segunda-feira que vem estaremos aí. Daqui a pouco teremos Boa a palestra. noite. Fiquem com